Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. Temos a aula de número 35, objeto de conhecimento, variação linguística, e o detalhamento é linguagem, norma padrão nas situações, gêneros e textos em que ela é requerida. Variação linguística, semelhanças e diferenças, e preconceitos linguísticos. É o assunto que nós iremos estudar. Seguimos agora para a nossa aula. Muito bem, turmas. Hoje nós vamos estudar sobre a variação linguística, a propriedade das línguas de se modificarem de acordo com a situação de uso e as características do falante e dos grupos ao qual pertence. Então, a variação linguística ela vai ocorrer de acordo com o uso da língua em diferentes situações, Inclusive, os grupos sociais é que vão fazer com que essa variação ocorra. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o nosso Brasil é bastante extenso, muito grande, e então ele vai ter aí vários tipos de variações linguísticas e também irá ter várias expressões que são caracterizadas, inclusive, em cada região do Brasil. Então, nós vivemos em um país de grande extensão, formado por povos de várias culturas e linguagens. Nós tivemos aí os povos indígenas, as línguas indígenas, as línguas afrodescendentes, os latinos, os europeus. Então, tudo isso traz diversidade social, cultural e regional, mas também traz muitas variações linguísticas, devido a todos esses povos que colonizaram o nosso Brasil. Então, por isso, devido a essa diversidade de povos, a língua também será influenciada por essas outras línguas. Lembrando que a língua portuguesa, ela deriva, se origina no latim e no grego. Então, a raiz principal da origem da língua portuguesa é o latim e o grego. E é claro que depois as outras línguas, como as línguas indígenas, as línguas africanas, terão também a sua contribuição nessa variação, porque o nosso Brasil ele foi colonizado por vários povos. E é por isso que haverá muitas variações. Então, nós podemos observar nesse mapa, nós temos a palavra curumim, que é muito utilizada na região norte, principalmente. Por quê? Por causa da influência da língua indígena. Então, curumim, na língua indígena, significa menino na nossa língua, Aí nós temos oxente, que já é uma expressão que é utilizada na região nordeste, a palavra mano, aí na região sudeste, e véi na parte centro-oeste e piá na região sul do Brasil. Então, nós podemos observar que essas variações elas ocorrem em cada região do país. Então, como nosso Brasil é muito grande e as influências dessas línguas, desses povos, fará toda a diferença nessas variações das palavras e das expressões linguísticas. Então, vamos ver a variedade regional. Então, as variedades regionais, que é o modo de falar dos habitantes de uma determinada região, ou seja, uma região do Brasil, região norte, região sul, região centro-oeste, sudeste e sul. Então, para cada uma dessas regiões, haverá variações regionais da língua que é falada nessa região. Claro, tudo é língua portuguesa, mas as variações elas vão ser diferentes. Elas vão ocorrer de modos diferentes. Aí nós temos as variedades sociais, que é o modo de falar de um determinado grupo de falantes que compartilham as mesmas características socioculturais. Então, observe que aí dentro desse sociocultural estará a classe econômica, que é as pessoas de baixa renda, média renda, classe alta. Então, vai haver uma diferença aí na linguagem.
o nível cultural dessa pessoa, a idade dela, né? A criança, o jovem, o adulto, o idoso. Isso tudo vai haver uma diferenciação na fala. A profissão dessa pessoa também vai indicar uma variação da língua. Nós temos também as variedades situacionais, que é o modo de falar de um indivíduo de acordo com as situações comunicativas de seu cotidiano. Então, observe que aqui está dentro do situacional, daquilo que é no nosso dia a dia, de situações cotidianas da nossa comunicação. Então, aqui também vai ocorrer as variações da língua. E nós precisamos saber também, né, como estamos estudando a língua portuguesa, nós precisamos saber também que existe a norma padrão da língua, né? E fazer uma comparação aí da variação linguística. Por que estudar a língua padrão? Porque nós devemos conhecer a forma padronizada, organizada, normatizada da língua portuguesa. Porque a escola tem por obrigação mostrar isso, né? Então, você já percebeu que as línguas estão em constante mudança? Sim, não só a língua portuguesa, mas as outras línguas também sofrem o mesmo fenômeno. Então, a língua padrão, que é a linguagem culta ou padronizada, é aquela ensinada nas escolas e serve de veículo às ciências que se apresentam como terminologia especial. Então, a língua padrão ela é usada pelas pessoas instruídas das diferentes classes sociais, pode passar, e caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. Então, observe que a língua padronizada, a língua normativa, ela é importante ser ensinada nas escolas. Por quê? Porque as pessoas elas irão fazer uso dessa língua, né, na sua vida posterior à escola, né? Então, a pessoa vai ter uma vida social, né? Ela vai precisar ter uma profissão, ela vai precisar continuar estudando, né? Alcançar outros níveis de escolaridade. Ela vai ter acesso a livros, ela vai ter acesso aos jornais. Então, para isso, ela precisa ter esse conhecimento, né? Todo cidadão que está na escola, ele precisa ter o conhecimento da língua padrão. E é claro, além da língua padrão, ele também precisa conhecer essas variações, por que elas ocorrem. Então, mais comumente usada na linguagem escrita, né, no caso, a língua padronizada, e ela vai ser encontrada também na literatura, né? Os textos literários, os romances, os contos, né, que são escritos aí pelos romancistas, pelos poetas, pelos escritores, essa língua é a norma padrão. Por quê? Além de refletir esse prestígio social e cultural de um povo, de uma nação, ela também é uma linguagem mais artificial, mais estável, menos sujeita a variações, ou seja, ela vai obedecer às regras, às normas da língua, né, na sua ortografia, na maneira de escrever as palavras, na concordância nominal, na concordância verbal, na regência verbal, regência nominal, o uso das conjunções, tanto as conjunções coordenativas como as conjunções subordinativas. Por quê? Porque esses textos, eles terão um grande alcance, né? Os livros, por exemplo, muitas pessoas terão acesso a esses textos. Então, a mensagem ela precisa estar clara nesses textos, para não haver nenhum tipo de confusão de interpretação, né? Que, ao meu ponto de vista, a interpretação já é um problema, né? Por quê? Porque cada pessoa faz uma interpretação diferente daquilo que lê. É claro que as palavras, da forma que elas estão colocadas no texto, tem que se observar o sentido que está no dicionário, né, do que ela representa no sentido do dicionário, está colocado lá aquele sentido. Porém, o contexto, a história, a maneira, a intenção que o escritor utilizou para escrever uma história, né, falar de um determinado contexto histórico,
vai fazer toda a diferença, né? Então, além do sentido que a palavra já tem, nós precisamos olhar esse outro ângulo, né? Ter essas outras percepções a respeito do uso da palavra. Então, por isso, né, é importante que o cidadão saiba, né? Em outros momentos, no caso, né, além de você ter o acesso aos textos, sejam eles os textos literários, como históricos, geográficos, né, científicos, ele precisa conhecer uma outra forma de linguagem, que no caso são as variações linguísticas, né, que vai ocorrer em cada momento da sociedade. Então, atualmente nós temos aí a linguagem online, que as pessoas se comunicam pelas redes sociais, né, e hoje a gente precisa estar muito mais atento ao que a gente lê nas redes sociais, devido às informações que não são verdadeiras, né? Será que o que a gente lê nas redes sociais, será que elas são verdadeiras realmente? Né? Porque, na minha percepção, o conhecimento está nos livros, né? Os livros é o nosso apoio mais importante para que a gente possa realmente acreditar que aquilo é verdade, né? Os textos científicos, os jornais que têm credibilidade, né? Então, a gente precisa estar atento a isso também, né? E todas essas formas de comunicação, o texto normativo é que vai estar presente. Por isso, a normatização da língua, para justamente o cidadão, a pessoa comum, possa ler esse texto e fazer a interpretação adequada, tá? Por isso que é exigido que esse texto ele seja normativo, né? Que ele tenha ali a ordem de colocar as palavras certas, né? Fazendo as concordâncias, as regências, a colocação dos pronomes, né? Das conjunções, porque elas fazem todo sentido no texto, certo? Então, outro exemplo da importância, né, de se saber a norma padrão para entender a linguagem nos meios de comunicação, que eu acabei de falar para vocês. A internet, as revistas, os jornais, né, os jornais impressos, os jornais que estão na internet, né? Então, com esse grande alcance desses meios de comunicação, que vai atingir milhões de pessoas, então é necessário utilizar a linguagem padrão, né, para que haja uma comunicação eficiente e que a língua seja entendida, né, e não haja uma confusão no momento de ler uma determinada informação. E aí nós temos a chamada linguagem formal, que ainda continua sendo essa, a padronizada, né, que vai estar obedecendo às normas da língua padrão. Então, essa língua ela será uma língua mais urbana, né, de maior prestígio, porque ela vai estar no meio social mais abastado, digamos assim, né? Mas a escola, ela oferece esse tipo de língua, desse tipo de linguagem, né? E então, a outra forma de linguagem que também nós precisamos saber é a linguagem informal, que é aquela adequada às situações mais descontraídas, né? Utilizada em geral entre pessoas com mais intimidade, situações mais descontraídas, em que os interlocutores estão mais à vontade uns com os outros. Então, é uma linguagem mais cotidiana, uma linguagem mais simples, que você vai utilizar no seu dia a dia, né? Então, se você vai conversar com seu amigo, com sua amiga, com seus parentes, você vai utilizar uma linguagem informal. Claro que você vai utilizar uma linguagem mais simples, né? Com palavras mais corriqueiras, que estão ali, que fazem parte do dia a dia da maior parte das pessoas. A linguagem formal, ela vai estar presente em umas outras situações, mais formais, né? Que o contexto e situações da vida vai exigir essa linguagem, certo? Então, seguindo, nós temos a variação linguística, né? Por que a língua ela varia, né? Por que ela muda, né? Então, as variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Então, no momento que ocorre essa comunicação,
a língua, em algum momento, ela vai mudar, ela vai ser modificada, né? Então, é compreensível que seus falantes façam rearranjo de acordo com as suas necessidades comunicativas. Os diferentes falares devem ser considerados como variações e não como erros. Então, se está ocorrendo essas variações, por algum motivo, razão. Porque a linguagem, a língua, ela é viva. Por que ela é viva? Porque nós, seres humanos, temos ações reais. Praticamos a linguagem no dia a dia, de momento a momento, de instante a instante, com outro ser humano, com outra pessoa. Então, nós sempre estamos nos comunicando com o nosso semelhante. Então, por meio da palavra, por meio de gestos, por meio de códigos. Então, tudo há o que? Uma comunicação. E para que haja uma comunicação mais rápida, mais eficiente, ocorrem as variações. Seja em abreviações ou expressões mesmo que são criadas pelas pessoas para se comunicar. Então, dependendo do contexto, nós vamos considerar essas variações apenas como variações e não como erros, erros gramaticais, e sim variações da língua. Então, vamos ver aqui um contexto, de duas frases, dois textos, e você vai observar o nível de variação que ocorre e para uma outra mais formal. Então, a gente vai poder perceber como é que ocorre essa variação. Então, véi é uma expressão que alguém criou. Observe que ela está completamente abreviada, que as pessoas que não conhecem esse tipo de variação não vai entender a mensagem, Então, ele diz, véi, tu tá afim de dar um chega lá em casa? Lá na casa do Jorge comigo mais tarde? Então, observe que a palavra véi, ela está variando. Então, pelo sentido e pelo contexto dessa frase, a gente vai entender que é velho, que ele está querendo dizer. Velho, tu tá afim de dar um chega lá em casa? Dar um chega lá, um chega. Ou seja, uma expressão criada, entre duas pessoas que estão se comunicando de forma totalmente cotidiana, uma coisa bem diferente mesmo, para fazer um convite ao amigo, ao colega de trabalho, o vizinho, alguém que a pessoa tem uma certa intimidade, não é? Porque para você convidar alguém para sua casa, é alguém que você já tem uma certa intimidade, que você confia na pessoa, Então, na outra frase, a gente vai observar, convidamos o senhor Jorge a comparecer a um de nossos escritórios nesta cidade, a fim de solucionarmos esta pendência o quanto antes. Então, observe que aqui, nesse segundo texto, nós vamos observar que há uma padronização, uma normatização, uma forma de se comunicar mais formal, pelo uso das palavras. Convidamos, o senhor Jorge está utilizando aí um pronome, um pronome de tratamento, senhor, apesar de estar abreviado aí, mas é a palavra senhor que está sendo abreviada aí. O senhor Jorge a comparecer a um de nossos escritórios nesta cidade, a fim de solucionarmos esta pendência o quanto antes. Então, está se fazendo um convite a uma pessoa para que ela possa ir num determinado lugar para resolver um problema, solucionar um problema. Então, a gente vê a diferença da escrita no uso das palavras nesses dois exemplos. O primeiro é um convite, de forma mais informal, contendo palavras que estão variadas, a palavra está modificada, e expressões que são criadas pelas pessoas. Então, a gente vê a diferença que há entre esses dois exemplos. Vamos ver um outro exemplo que vai mostrar para vocês a mesma coisa. Vejam bem o terceiro exemplo. Os senhores queiram, por gentileza, entregar-me os documentos solicitados. Então, observe que aqui nós temos um texto formal, fazendo a concordância verbal, os senhores queiram, concordância do sujeito com o verbo,
Por gentileza é um adjunto adverbial de modo, né? Um modo aí de tratamento gentil, educado, né? De entregar-me os documentos solicitados. Então, a concordância entre o verbo e o pronome aí, ó, entregar-me, né? Os documentos solicitados. Então, a concordância nominal, verbal, né? Estão todas corretas. O emprego do pronome, né? Do pronome me. E no outro exemplo, a gente vai observar que há uma variação. Ó. Vamos me dando essa papelada, gente, por favor. Então, nós temos a palavra vamos, que é o verbo que está variando, aí não tem a concordância, né? O verbo está sem o S no final. O pronome, né, não está colocado adequadamente aí junto com o verbo vamos, né? Dando essa papelada, né? O uso do gerúndio aí de forma inadequada, não é? Gente, né? Para se referir à pessoa, ele até usa a palavra por favor aí, né? Que é um pronome um adjunto adverbial de modo, né? Mas o restante da oração a gente percebe que ele está variando, está diferente, né? Da forma normativa. Então, nós podemos dizer que são orações que elas não são iguais exatamente na escrita, porém a informação é a mesma, né? A terceira exemplo, em relação à quarta, é a mesma informação, porém escritas de forma diferente, de maneira diferente. Isso vai causar algum impedimento na forma de interpretação? Não, a mensagem será dada, só que de modos diferentes, né? Uma forma padronizada e a outra com variação da língua, né? Como vocês podem observar. Então, a gíria, ela é o quê? A gíria é uma variedade da língua criada por determinado grupo social, com o objetivo de reforçar a sua identidade. De modo geral, as gírias correspondem a termos específicos usados pelos membros de um grupo, como os internautas, os grafiteiros, que são aquelas pessoas que pintam nos muros, né, desenham, os funkeiros, os surfistas, os clubes e vários outros grupos, em que esses grupos eles irão se comunicar com palavras que eles vão criar dentro do seu grupo para ver a sua comunicação entre eles, certo? Então, essa é a gíria. Então, agora nós vamos ver um áudio off, vocês vão prestar atenção, né, na fala que está sendo dita no texto, depois a gente retorna para fazermos aí a explicação das palavras que estão em destaque. Antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não fazia anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca, e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que nesse entrementes, esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Perceberam que nesse texto nós temos várias expressões, não é? E que em algumas a gente não entende se a gente não souber o que significa, né? Então vamos ver primeiro a primeira expressão, olha, pé de alferes. Pé de alferes é o que? Promessas de namoro. Então observe que se a gente não souber o significado, a gente não vai conseguir entender, não vai conseguir fazer uma interpretação adequada do texto, né? Já nota que ou quem chama a atenção pela elegância, ou seja, uma pessoa elegante, pessoa bem vestida e tudo mais, né? A terceira, ficar debaixo do balaio, significa ficar indeciso, não deixar transparecer interesse.
Então, a pessoa ficou ali em dúvida, não sabe o que fazer, né? Então, essa expressão tem esse significado. Levar tábua significa levar um fora. Levar um fora ainda está com um sentido variado aí, né? Que seria, levar um fora é a pessoa ser rejeitada por alguém. Então, as duas palavras, elas ainda são variações. Tanto levar tábua quanto levar um fora. O quinto, tirar o pai da forca. Alguém que está com muita pressa. Em determinados contextos pode significar isso, mas em outro, tirar o pai da forca pode ter um outro significado. Pode ser quando a pessoa está com algum tipo de dívida, alguma falta com alguém. A palavra tirar o pai da forca também pode ter outros significados. Por quê? Porque também depende do contexto em que essa gíria possa estar. Ok? Então, no caso aqui do texto que a gente leu, ele significa alguém que está com muita pressa. O sexto, cair do cavalo magro, significa se dar mal com algo que não vale a pena, fazer bobagens, ou seja, fazer mais escolhas, né? Escolher mal, tomar decisões erradas, né? Seria o significado de cair do cavalo magro. A sétima, jogavam verde para colher maduro. Então, digamos que uma pessoa começa a fazer perguntas apenas para descobrir um segredo ou uma informação importante para quem está perguntando. Então, esse é o significado de jogar verde para colher maduro. É você obter uma informação importante, né, que o perguntador está querendo ter. Informação é uma coisa interessante, né? Porque quanto mais informações você tem, mais você fica uma pessoa mais esperta para certas coisas, né? Então, nós temos agora uma coisa importante para falar sobre as consequências do preconceito linguístico. Então, como a principal causa do preconceito linguístico é a crença de que só existe um tipo certo de expressão. Pessoas que não se encaixam no padrão são vistas como erradas e podem, por consequência, ser vítimas do preconceito linguístico. Então, quais são as consequências que o preconceito linguístico pode ocasionar a determinadas pessoas? Vai impedir aí o desenvolvimento, né? Ela vai ter medo de falar em público, se expressar, né? Temendo que os outros pensam a respeito do que ela vai falar, de como ela vai falar. Isso na escola, por exemplo, é ruim, né? Porque vai inibir essa pessoa. Ela pode ser excluída socialmente porque fala um dialeto diferente ou com um sotaque diferente. Então, é importante a gente observar isso, né? Porque às vezes a pessoa percebe que ela fala diferente e isso já ocasiona o quê? Uma exclusão social. Significa que aquela pessoa é excluída das outras. Elas são deixadas ali de lado, não conversam com ela, não convidam ela para nada. Isso é uma forma de exclusão social. Prejuízos à autoestima, já que a pessoa começa a acreditar que ela é errada. Então, observe que a todo momento nós estamos nos comunicando através da fala, é a principal, né? Então, isso também pode ocasionar uma baixa autoestima para essa pessoa. Então, é necessário a gente estar atento para essa questão. Dificuldade de conseguir um emprego, especialmente se requerer comunicação formal. Então, as empresas também, elas fazem perguntas, fazem entrevista, e conforme a pessoa vai respondendo, vai falando, isso também, né, pode ocasionar um prejuízo para essa pessoa. Porque, às vezes, as empresas querem uma pessoa que tenha uma linguagem mais formal, né, sem muitas gírias. É claro que depende também do profissional que está sendo contratado. Então, é importante nós termos o cuidado, né, de não cometermos o preconceito linguístico contra as pessoas, né? Precisamos, primeiramente, conhecer, saber de onde a pessoa veio, né, e os motivos e as razões que ocorrem a variação linguística. E isso não é motivo de nós termos preconceito contra a pessoa. Então, essa foi a nossa aula sobre variação linguística. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.